Tem dois versículos que está bem no finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, que eu vou começar a destacar hoje nessa nossa mensagem desse vídeo que estamos fazendo agora, né? Que vamos daqui a pouco estar mostrando para vocês, né? No capítulo 3 do livro de Apocalipse, aparecem dois versículos que nos chamam a atenção, onde Jesus diz que ele repreende e corrige a quem ele ama, né? Então, podemos ver que é alguém que nos ama, porque nos corrige e repreende. Sabemos que a repreensão e a correção nem sempre queremos acertar bem. Mas os dois versículos é do capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ele diz que ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Palavras bonitas. Mas uma coisa que eu quero destacar hoje é que Jesus um dia bateu na porta do meu coração e na porta do seu coração. E nós abrimos. Você pode analisar em volta de você, onde você está, na sua vida, que pessoas não rejeitam Jesus. Pessoas dizem e expressam até que amam Jesus. Então, quer dizer que aceitaram Jesus. Agora, nós podemos observar, falamos dessa forma que já aceitamos e que queremos estar com Ele e que Ele é o nosso Senhor, ficamos felizes e maravilhados quando damos o primeiro passo com Jesus em nossas vidas e sabemos que é uma decisão muito boa, uma decisão importante, mas ainda continuamos a viver nesse mundo. Mas de repente percebemos que alguém que está lá no mundão, numa vida bem depravada, também diz que aceitou Jesus e se achega, e nós olhamos para perto dessa pessoa e podemos falar, mas será que essa pessoa também está servindo o mesmo Senhor que eu estou servindo? Olha, mas eu já tenho uma sabedoria, eu já conheço, e Jesus já me recebeu no seu coração. Mas essa pessoa, não, isso aí é um farsante, é um pecador, é alguém que Jesus não vai querer ficar perto dele. E assim nós vamos vivendo e passando nossos dias. Sabe que, tem um versículo na Bíblia, num capítulo, uns versículos, que acontece algo bem parecido, Parecido por quê? Vamos encontrar uma pessoa extremamente religiosa, um dos fariseus, e esse fariseu tem essa mesma atitude daquela pessoa que achava que já estava fazendo tudo, que ele era uma pessoa muito boa para Deus, que era uma pessoa importante para Deus, e ele até chega para Jesus e o convida para a sua casa para jantar com ele. O que eu quero destacar é que nós precisamos ter bastante cuidado com esse tipo de religiosidade que tem esse fariseu, para a gente não cair no mesmo erro. Porque a vida vai se passando. Costuma nós aceitarmos Jesus como Senhor, até começar a praticar boas coisas, de repente nós ficamos parados. Achamos que já fizemos tudo, ou que já estou cansado, ou já estou velho, já estou antigo, e para no tempo. Esquece de continuar progredindo, porque a consciência já ficou cauterizada das coisas que vem acontecendo na sua vida, que se diz uma vida cristã. Isso tem muitas pessoas desta forma, Esse homem, esse fariseu, ele chega para Jesus, faz esse convite, Jesus entra na sua casa, do mesmo jeito que Jesus entrou na sua vida e entrou na minha, nessa casa espiritual, como já entrou na vida de muitas pessoas, como eu disse, que vive perto de você, que está talvez na sua família, na igreja onde você está, mas é uma pessoa que está parada. A sua consciência
já não está mostrando mais aquele mesmo fervor, aquele mesmo ânimo de continuar progredindo na vida espiritual. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, no versículo 36, encontramos uma cena parecida com essa. E aí nós devemos analisar bem o que eu estou colocando dentro desses versículos para a gente também achar nossa posição e verificar se nós não estamos nos julgando que somos melhor do que outros ou que já estamos aposentados na vida cristã, esquecendo de crescer ou de imaginar que nós já somos o bom o suficiente e já temos a nossa religião e não precisamos mais nada. Já estamos confortados em nosso sossego na nossa mente. Mas olha comigo o versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na sua casa, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, aqui eu quero chamar sua atenção, no versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo, no seu próprio pensamento, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Percebeu o ponto? Jesus bateu, entrou no meu coração, no seu coração, e agora nós estamos deixando a nossa posição de servo, porque não estamos progredindo, estamos parados, e começamos a observar outras pessoas que é pecador. Lógico que Jesus sabia que essa mulher era uma mulher que tinha uma vida depravada na sociedade daquele período. Era uma pessoa que não tinha as qualificações para servir ao Senhor, aos olhos do fariseu. Mas olha como Jesus chamou a atenção duramente dele. E precisamos ficar atentos em nossas vidas, porque às vezes nós não estamos produzindo os frutos que agradam ao Senhor. E somos chamados a atenção todos os dias por ele, através das leituras da Bíblia, através de alguma pessoa que comunica o erro que estamos praticando, e nós não percebemos que é Jesus que está nos alertando, chamando a atenção. Veja o que ele fala no versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. Imagina que o fariseu pensou agora assim: olha, ele está percebendo que essa mulher, que é suja, imunda no pecado, agora está aqui dentro da minha casa. Então agora o mestre vai mostrar para mim: não dá para você retirar essa pessoa e colocar para fora? Ela não combina com nós dois. Porque eu sou o Cristo, o Messias, e você é uma pessoa muito importante. Imagina, o fariseu Simão deve ter pensado desta forma. Mas a resposta que Jesus dá para ele, nesse contexto, é a resposta que talvez ele está dando para muitas pessoas hoje, que está perto, ou às vezes seja nós mesmos. Veja o que ele diz no versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Agora ele destaca aquela pessoa
que Jesus não menosprezou. Ela era uma pecadora, porém saiu do meio, veio para perto dele e agora começou a produzir frutos dignos de alguém que merece a honra, o louvor e tudo mais que precisa, que é o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador. E ele está vendo essa mulher, Simão. Olha o que ela está fazendo. E continuou falando com ele, né? Porque ele diz que quem tinha mais pecado, que recebeu mais perdão, Jesus vai falar para ele, quem devia mais denário, quem devia menos, quem devia mais, é aquele que foi mais perdoado. Quando ele volta e mostra, aí ele diz no meio do versículo 44, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Ele fala para a mulher. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Percebeu o ponto? Podemos achar que estamos em Cristo, convidamos eles para essa casa espiritual, para a nossa vida. E aí pedimos, quando estamos em aflição, para socorrer as nossas vidas, quando estamos aflitos com uma doença, com algum tipo de necessidade, porque confiamos nele. Mas na hora de produzir os frutos que agrada a ele, nós fechamos o nosso coração e não produzimos os frutos que agrada a ele. Jesus é o Senhor. Ele veio para mim e para você. Ele veio para todos. O problema nosso é manter a porta fechada e não abrir para que Jesus entre. Como é que Jesus entra na sua vida e na minha vida? É através da nossa obediência aos seus ensinos. Jesus tem ensinado todos os dias através do teu santo evangelho. Mas quantas pessoas hoje diz que tem Jesus no coração, que ama porque ele é o Senhor e Salvador, mas não produz na sua vida o louvor que agrada a ele. Estão envolvidos em doutrinas de igreja e não estão preocupados em servir verdadeiramente o Messias. Ele está olhando para mim e para você, olhando para todos nós, do mesmo jeito que estava olhando para Simão, o fariseu, e para esta mulher, que era considerado na sociedade um lixo, uma pessoa perdida. Ou você acha que Jesus mudou o olhar? Claro que não. Ele olha do mesmo jeito para você e para mim e para todos nós. Do mesmo jeito. O olhar de Jesus não mudou. A palavra dele, do Evangelho, não mudou. Para que a gente possa acertar o jeito de estar com ele todos os dias. Que ele venha, entra nessa casa e que acha morada nessa casa, a casa espiritual, que é o nosso corpo, para que possamos morar com ele um dia. O período que se chama é hoje. Você deve corrigir na sua vida se tem alguns erros de doutrinas que é ensinado e que você não prestou atenção, que está praticando coisas que não agradam a Jesus. Preste bem atenção. Simão, o fariseu, ele chamou Jesus, porque ele era uma pessoa de uma posição, para a sua casa, ofereceu-lhes um jantar. E aí você olha e fala, entre aquela mulher pecadora, que estava ungindo os pés de Jesus, beijando, dando o louvor que agrada a ele, e o Simão, o fariseu, qual dos dois você destacaria
que era um verdadeiro discípulo de Cristo, um religioso? Lógico que você vai destacar, eu também iria destacar o fariseu, o Simão. Por quê? Entre os dois tinha uma grande diferença. No entanto, nesse texto que estamos vendo, quem saiu privilegiada foi a mulher, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, que beijou Jesus, que secou com seu cabelo os pés de Jesus. É aquela que o abraçou com o coração na obediência. Recebeu naquela hora, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Que Deus nos ajude a reproduzir em nossas vidas aquilo que temos recebido de ensino na palavra do Senhor e retribuir com o mesmo ensino que Ele tem nos dado de uma forma que agrada a Ele, para não sermos como esse fariseu que foi chamado a atenção duramente por Cristo, porque não estava fazendo o que lhe agradava. Espero que eu tenha ajudado você, porque esses estudos têm me ajudado muito. Inclusive essa é a mensagem que eu fiz hoje de manhã na igreja onde congregamos para os irmãos. Essa mensagem eu estou passando ela para você agora nesse vídeo. Que Deus nos abençoe. Se tem ajudado você, seja sempre bem-vindo. Glorifica a Deus por esse canal que nós temos, por essas mensagens que você pode enviar para quantas pessoas você quer. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo também de ser notificado com novos vídeos, fique à vontade para inscrever na nossa página, porque esse canal é nosso, ele é meu e seu. Eu sou uma ferramenta, mas você também é uma ferramenta importante na mão do Senhor para divulgar as boas novas do reino.